queria passar agora a palavra para o nosso sintetizador, o Bruno Coimbra, assessor jurídico da nossa ABMS, para que faça aqui a síntese dessas 3 palestras brilhantes realizadas pelos nossos convidados. Olá, Bruno, boa tarde. Poxa, de terno e gravata, Bruno. Poxa vida, como todo bom advogado. Sem som, Bruno. Acho que congelou o Bruno lá. Bom, acho que vocês conseguem trazer o Bruno? Tá voltando? Tá bom. Provavelmente são essas oscilações, né, que acabam acontecendo numa transmissão remota, mas elas são entendíveis. Eu acho que qualquer um que esteja conosco aqui ao longo do evento possa ter passado por essa situação, palestrantes, congressistas, nossos dirigentes. Até aproveito aqui para mandar um abraço aos nossos dirigentes do fórum pelo extraordinário evento, aos organizadores. Sem dúvida nenhuma, nós estamos vivendo um Sebesp extraordinário. Já homenageamos aos nossos que partiram e temos tido aqui palestras, encontros extraordinários, assim como todos os nossos patrocinadores. O Bruno voltou. Bruno, a palavra contigo agora, meu amigo, para você fazer a síntese desse painel, para a gente poder seguir em frente. Tá ligado, Paulo? Professor Arthur, me ouve? Sim, pode seguir. Fica à vontade. Boa tarde, professor Arthur. Boa tarde a todos, né, os congressistas. Agora somos pouco mais de 4.000 congressistas aqui, então é uma responsabilidade imensa, né, que foram de extrema relevância, conteúdo, discussão importantíssima que a gente, o Fórum das Entidades Mantenedoras, né, de Ensino Superior, permanentemente conduzem aqui, principalmente aqui em Brasília, com o Ministério da Educação, com a CAPES, com o INEP, muito produtivo, todo o diálogo que a gente até hoje teve com o Conselho Nacional de Educação, e falar aqui um pouco, né, do que o professor Cury, o professor Antônio Freitas, o Eduardo Parente, da RIUDES, o Murilo também trouxe grandes contribuições aqui para nós. E começando pela fala do professor Cury, ela já inicia com uma sinalização muito importante para todos nós, né, de que a desigualdade no Brasil é um grande desafio para a educação superior. E considerando a oferta de educação superior pelas instituições particulares, pelas instituições privadas, isso é um sinal de que temos grande responsabilidade para o desenvolvimento do Brasil. O professor Cury foi muito, na minha modesta percepção, e é aqui a oportunidade da síntese para que a gente destaque alguns pontos, e tem uma fala muito importante ali do professor Cury, dentre outras, em relação ao papel da regulação, ao papel da avaliação e o papel das diretrizes curriculares nacionais, né, que são elaboradas principalmente no âmbito do Conselho Nacional de Educação, com a participação de toda a sociedade, como bons estímulos para as instituições de ensino superior, né, respeitando a diversidade, e aí nesse ponto, nesse estímulo que ele trouxe, uma questão de destaque que eu creio que a gente deve levar para casa como um grande ensinamento é que a autonomia para a construção de compromissos, né, as instituições tendo essa autonomia de forma plena, é o caminho pelo qual nós vamos percorrer uma expansão da educação superior de forma com bastante qualidade. O professor Cury também trouxe ali alguns comentários, alguns ensinamentos sobre nós, o que nos é um alento saber, né, que, de certa forma, como o professor Cury traduz parte das concepções do Conselho Nacional de Educação, na posição de um conselheiro nacional de educação, sobre o ensino híbrido. Né? Por óbvio, a pandemia nos ensinou muito sobre o ensino, a eficiência, a eficácia, a não perda de qualidade pelo ensino remoto, e isso seguramente é algo que vai contribuir muito para as próximas discussões. O ministro fez, no início aqui desse nosso congresso, falas importantes em relação à desregulamentação e o ensino híbrido, né, a revisão dessas regulamentações de 2017,
por óbvio que elas trazem uma meta, né? Trazem uma importante tarefa para as instituições de educação superior que, nesse momento da pandemia, foram obrigadas a ofertar de forma remota, a prestar de forma remota os serviços educacionais. Isso seguramente será um ensinamento para o próximo período. O professor Arthur Macedo também fez um destaque na fala do professor Cury em relação à percentualização da educação. A gente já desmistificou isso. Ao momento da pandemia, a Resolução 2, parecer 5 do Conselho Nacional de Educação são documentos valiosos na construção do pós-pandemia. Então, a gente tem plena confiança disso. E puxando esse link da fala do professor Cury em relação à percentualização da educação, o Murilo Angeli, da Saraiva Educação, trouxe logo de início uma provocação. Nós já cumprimos, dentro dessa ótica de percentuais, nós já cumprimos 20% do século XXI. Então, é crível que tenhamos ainda um esforço, que precisamos ter um esforço ainda maior nessa modernização, da prestação dos serviços educacionais, porque seguramente é isso que o estudante anseia, é isso que já está no horizonte, dos professores e de toda a comunidade acadêmica. E nessa linha, o professor Murilo discutiu bastante a questão da inovação, fez ali, inclusive, destaques pontuais de que nos instrumentos de avaliação, e aqui nós estamos falando de política pública e estímulo ao empreendedorismo. Então, o Estado brasileiro, o governo brasileiro, ele tem muita responsabilidade em induzir a atuação das instituições, mas que elas também exercitem plenamente a sua autonomia. E aí o professor Murilo falou a respeito da presença da palavra inovação, da referência à inovação 16 vezes, no instrumento de reconhecimento e pelo menos 32 vezes no instrumento de recredenciamento institucional. Então, me parece que está dado o recado e dado de forma muito clara pelos instrumentos de avaliação in loco para que as instituições inovem, para que elas sejam arrojadas nessa inovação. A gente sabe que isso é difícil, quando se cumpre o básico, sobra até pouco fôlego para essa inovação, mas isso é mais do que necessário, ainda mais para que possamos restabelecer, que possamos enfrentar todos os desafios para a reconstrução do nosso país, para o desenvolvimento do país, e não há alternativa fora da educação, fora da expansão da educação. E aí o professor Murilo muito bem destacou a questão de que nós precisamos saber onde estão os nossos os nossos egressos, onde eles estão, o que eles estão fazendo, e enxergar a pós-graduação lato sensu como um importante mecanismo, inclusive um pouco visualizado ali dentro da tríade ensino, pesquisa e extensão, ali alocado bem mais na questão da extensão, para que, inclusive, essa oferta de pós-graduação, esse acompanhamento do nosso egresso, ele esteja ainda mais conectado com questões de inovação e tecnologia, a educação continuada, como de fato e também o compromisso social que tudo isso traduz. Então, essa fala do professor Murilo, ela foi muito importante, ele fez, inclusive, o convite, e eu reforço o convite aqui para que a gente visite o stand da Saraiva Educação e de todos os outros apoiadores do CEBESP. O stand fica ali quando vocês entram aqui no plenário, ali no stand você tem a oportunidade, então reforço aqui o convite do professor Murilo para essa visita. E muito sacode a gente de forma muito, muito forte a fala do professor Eduardo Parente, da IUDS. É muito bom ouvir um líder de um dos maiores grupos educacionais do Brasil e do mundo, que tem um compromisso muito claro com a qualidade, com a educação superior brasileira, a coragem de tratar questões delicadas aqui, como é o polo de apoio presencial, dentro da desconstrução dessa mística de que o que é simples não é qualitativo e que o ensino EAD, as preconcepções de que ele desborda a qualidade, que não teria qualidade. Eu acho que também a gente já desmistificou isso, já estamos numa página muito mais avançada disso. A pandemia nos avançou, fez com que avançássemos muito mais nessa linha, e algumas falas ali que são desafiadoras, porque muita gente falando que agora é tudo EAD, agora é tudo digital. O professor Eduardo Parente trouxe ali de que não, e a gente
ver que isso precisa ser discutido mesmo, que não é o fim do ensino presencial, não é o fim das práticas presenciais. A gente não pode cair agora no extremismo que era antes, que nada podia ser EAD, né? Agora tudo pode ser EAD. Não, vamos refletir a respeito disso. Mas inequivocamente, considerando formação de professores, considerando o compromisso das instituições de ensino superior em relação à formação de professores e, por conseguinte, da educação básica, é inegável que o ensino online, né, a ampliação do acesso pelas metodologias, pelo ferramental tecnológico que está disponível hoje, é algo que a gente não pode abrir mão. Então, o ensino presencial, né, não vai acabar. O que nós vamos ter, e espero que sim, né, uma expansão da oferta de educação superior, e essa expansão ela ocorre inequivocamente pelo ensino online. Né? Foi possível verificar também, né, aqui me referindo à fala do professor Eduardo Parente, que 3/4 das matrículas são, né, em instituições particulares, e que nós temos um compromisso muito forte com relação à educação básica. E aí, puxando esse link para a educação básica, aqui de novo, falando sobre política pública, uma das mais relevantes, né, e que precisa ser elogiada, o ProUni. Então, o professor Eduardo Parente trouxe também uma construção num roteiro de um ProUni para um ensino médio, para que a gente possa fomentar a educação básica. Nossos professores estão lá, para que a gente possa, inclusive, recapacitar esses professores, capacitá-los digitalmente, e todo esse ferramental, todo esse ambiente virtual de aprendizagem disponível e que foi ainda mais incrementado nesse período da pandemia, ele está à nossa disposição e ele precisa ser utilizado, e a gente precisa expandir a educação superior. O Estado brasileiro necessariamente tem que estar com o olhar sobre a educação, porque é essa educação força motriz do desenvolvimento. E aí, nessa linha, o professor Eduardo Parente comenta, né, o ProUni no ensino médio, para que nós tenhamos, inclusive, alunos melhor preparados para ingressar na educação superior. E aí é uma corrente do bem, né? É algo que faz um nascedouro de ainda profissionais mais qualificados, né, para investir, para desenvolver o país a partir da educação. O professor Eduardo Parente faz até uma provocação, ele não sabe qual decreto, o que precisa, né, alterar, o que precisa mexer para que tudo isso aconteça. Mas o fórum, professor Eduardo Parente, aqui, as instituições do fórum que inclusive promovem esse evento, elas estão preocupadas, estão dialogando com o Ministério da Educação, e a gente crê piamente de que isso vai ser possível, que essas alterações que são necessárias para desamarrar, né, a expansão com qualidade da educação superior brasileira, elas serão feitas de forma bastante responsável. E é uma felicidade muito grande, o professor Arthur já fez esse registro, né, e poder ouvir o professor Antônio Freitas, ele sempre nos brinda com grandes desafios, com grandes referências, e hoje não foi diferente, né? Hoje não foi diferente. Ele já inicia a apresentação dele fazendo uma sinalização sobre reforma tributária. Nós estamos aqui falando de política pública e empreendedorismo, né? A tributação exacerbada ou a não sensibilidade em relação à tributação do setor educacional é um esterilizante, né? Vai na contramão de tudo que foi feito, inclusive de países que confiaram na educação como força para o desenvolvimento, e o Brasil também precisa ir nessa linha. Isso deu certo, isso vai dar certo no Brasil. Então o professor Freitas já traz até uma provocação em relação à reforma tributária, simplificação da reforma tributária, sinalizações de que o ensino precisa ser prático, ele precisa ser real, e não significa dizer que ele precisa ser presencial. A prática e a realidade da educação, ela acontece pelos mais diversos mecanismos. Então, um ambiente virtual de aprendizagem que disponibilize permanentemente para o aluno, que ele visite ali, que ele tenha a orientação do seu professor. O professor Eduardo Parente também foi muito feliz, voltando aqui um pouco sobre o papel importantíssimo do professor, registrou o seu elogio, como diversos outros palestrantes aqui, e é fundamental, né, sempre reforçar esse papel fundamental do professor. O professor é indispensável, né, na educação superior. E aqui, voltando para a fala do professor Freitas, eu já acompanhei outras falas dele, né, foi muito beligerante, inclusive, nas diretrizes curriculares de direito, como em todas as outras discussões no âmbito do Conselho Nacional de Educação, e ele foi muito incisivo em relação às soft skills, né, as habilidades humanas.
E isso é sensacional a gente pensar, né, inclusive nessa linha de não substituição de professores, não substituição do material humano na oferta de educação superior, porque talvez dentro dessas soft skills e dentro dessa percepção do que é mais humano, que será insubstituível, o empreendedorismo vem e se conecta a essa percepção de forma, criando uma amálgama, né, perfeita, criando um sistema perfeito, que é, eu também não quero acreditar, eu não sei, posso estar equivocado até na síntese do que foi feito aqui do professor Antônio Freitas, mas é difícil pensar um robô empreendendo. É mais fácil pensar um estudante, né, que veio daquelas percepções, daquele reforço que foi dado pelo professor Cury ali em relação a um enfoque nas competências, né, passando ali pela provocação do Murilo, que falou muito, né, da educação continuada, da questão da extensão, do papel social da educação, o professor Eduardo Parente falando ali de forma muito aprofundada sobre o papel das instituições de educação superior, inclusive com esse olhar em relação à educação básica e à expansão da oferta de educação para os mais longínquos municípios e locais desse país. E nessa linha... Perfeito. E, inclusive nessa linha, o professor Freitas fala ali do comportamento criativo da população. Eu tenho plena convicção de que esse comportamento criativo da população, ele tem como nascedouro principal a instituição de ensino, né? A faculdade, o centro universitário, né? A universidade, e é aí que nós temos que criar essa ambientação fértil para toda essa mudança que foi apresentada aqui pelos palestrantes, e é isso que eu penso que as instituições precisam levar para casa. Esses ensinamentos em relação à expansão da educação, a importância que o Estado brasileiro invista em educação, que as instituições tenham um olhar sobre a inovação, sobre o empreendedorismo de forma muito próxima, que elas não disponham disso nos seus planejamentos pedagógicos, e todo esse sistema, né, que promova o acesso à educação superior, o desenvolvimento do Brasil, e que por meio de políticas públicas o Estado brasileiro possa se sensibilizar, né, e que a gente possa, a partir daí, incentivar o empreendedorismo, principalmente o empreendedorismo dentro das instituições de ensino superior, professor Arthur. E aqui eu devolvo a palavra, espero ter cumprido aqui com o meu agradecimento a toda a comissão organizadora do CEBESP. O professor Arthur conhece um pouco da minha trajetória, é uma felicidade imensa estar aqui, compartilhar com pessoas que fazem parte da minha trajetória e que eu admiro profundamente. Então fica aqui o meu abraço, um bom trabalho a todos os congressistas e que a gente possa ter avançado um pouco, né, na nossa sabedoria a partir desses diálogos tão profícuos que tivemos com pessoas tão especiais. Muito obrigado, Bruno, pela brilhante síntese. É uma satisfação tê-lo aqui no nosso painel. Fico muito grato que você esteja aqui conosco.